Pokémon. Temos que pegar, isso eu sei. Who's that Pokemon? It's... Vamos falar de Pokémon, a minha franquia favorita, como vocês bem podem ver. E é uma franquia que mais fez parte da minha vida e da minha história como um ser humano. Porque ela estava lá quando eu fiz os meus primeiros amigos na escola. Porque eu levava um Game Boy, jogava no período do intervalo e a galerinha gostou de ver o meu Snorlax treinando. Ela estava lá para eu aprender inglês, porque senão eu não conseguia entender o que estava acontecendo e eu ficava preso dentro das cavernas, porque eu não sabia como sair. Não que falar inglês tenha a ver com isso, mas enfim. Então sim, é a minha franquia favorita, a franquia que eu mais tenho apreço. Porém, esse não é um vídeo muito positivo. Não vou dizer que é uma carta de repúdio, mas também não é uma carta de amor. É um pedido de socorro. Por quê? Eu joguei todos os jogos principais da linha do Pokémon. Mas eu ando percebendo que ultimamente, mesmo tendo o Nintendo Switch, eu me sinto menos interessado em comprar os próximos. Eu vou comprar? Vou. Mas cada vez mais eu percebo que a gente está se distanciando de uma coisa de ficar impressionado, de ter aquele tesão, aquela vontade de jogar o jogo novo que está por vir. Mesmo que o novo jogo, por exemplo, vai sair em português do Brasil, eu acho isso super legal. Mas vendo o trailer e sabendo como a franquia está sendo tratada nesses últimos tempos, me desanima um pouco. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu me sinto menos motivado a jogar, porque o último jogo da franquia, Pokémon Scarlet e Violet, prometia muita coisa, um mundo aberto para você explorar do jeito que você queria. E quando chegou aqui, chegou lagado, chegou com problemas, ele não rodava, ele não funcionava, o FPS caía, era ridículo e era vergonhoso. Legends EA saiu, também prometeu muita coisa, e assim que saiu as pessoas começaram a perceber que o gráfico era todo errado, que as paredes na verdade eram pinturas e não era nada vivo. E eu me pergunto assim, uma das maiores franquias do mundo, assim, com tantos anos no mercado, com tanto dinheiro entrando ali na franquia, só na mãozinha da Nintendo, é justo isso pra gente? Chegar a esse tipo de jogo, sendo que eles têm sim capacidade de fazer coisa melhor, e a gente vai falar mais sobre isso depois. É claro que eles vão continuar vendendo, independente do que eu falar aqui, independente do que você pensar, porque, igual eu falei, eu vou jogar o próximo jogo. Vai que me surpreende. Não vai me surpreender, mas vai que surpreende, né? Mas aqui eu vou deixar com vocês 5 capítulos sobre uma história que eu vou contar pra vocês agora, terminando com a construção de um jogo que eu acho que seria um jogo que a Nintendo precisava lançar. Então vem comigo. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a queda de qualidade geral da franquia. A gente vem vendo que tem uma queda de qualidade ali. Eu não vou falar de qualidade técnicas e afins, porque sim, eles trazem melhorias de jogo a jogo. Mas parece que é só pra falar que teve melhorias. Porque os jogos chegam com um gráfico melhor, sendo que tem lag, né? Dentro do console deles. O console é da empresa e o jogo é da empresa, da mesma empresa. Como que o seu jogo chega lagado? Isso não faz sentido pra mim. Isso não entra na minha cabeça. Fora que ele entra lagado, ele entra com queda de FPS, ele entra com problema de renderização de mundo. E, gente, a gente tem coisas aí, como Legends of Zelda, que não tem esse tipo de problema. Então por que no Pokémon a gente tem isso, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender. Isso falando da franquia principal. Claro que também existem outros fatores que a gente vai falar mais pra frente, como por exemplo, os jogos que não são da linha principal. Vamos falar sobre os spin-offs. Os jogos spin-offs da linha da Pokémon ultimamente andam muito esquizofrênicos. Eles lançam jogos sobre dormir, eles lançam jogos sobre escovar o dente, eles lançam jogos que não atualizam, eles não lançam conteúdo pro jogo que eles mesmos construíram, e sim, está recebendo atualizações. Mas eu quero que me estimule a jogar, eu quero que me estimule a continuar, e mesmo assim eu sei que eu vou continuar de qualquer jeito. Criam os jogos e abandonam, e parece que eles criam só pra continuar falando que tem novidade. Eles não criam pra vender, pra fazer ficar bom. O que eles fazem na franquia principal, eles criam pra vender qualquer merda e joga pro público. Os outros, eles criam qualquer merda e jogam pro público. Se render dinheiro, ótimo. Se não render dinheiro, dane-se, a gente é bilionário. A relação de fãs com a Nintendo é uma relação de amor e ódio. É
É uma relação bem truncada, uma relação tóxica por parte da Nintendo. Eu diria que até tem um quesinho de síndrome de Estocolmo. Afinal de contas, igual eu falei, eles vão produzir bosta, eles vão entregar merda, eles vão entregar o produto sem estar acabado e a gente vai estar lá comprando, a gente vai estar lá consumindo. Então isso também é nossa culpa, né? Porém, o que eu quero dizer com isso? Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter visto alguma notícia da Nintendo simplesmente acabando com a vida de alguma pessoa, de qualquer Zé Ninguém, que ousou encostar nas suas propriedades no sentido de autoria. Como, por exemplo, usou o nome de algum personagem, fez algum mod ou alguma hack room usando seus jogos, qualquer coisa assim. Eles derrubam sem dó nem piedade. E eu acho isso uma baita de uma sacanagem, é um assunto muito controverso, é um assunto com muita polêmica, afinal de contas, sim, é propriedade deles. Mas eu digo aqui que a grande maioria dos produtores de jogos que fazem hack rooms, que afinal de contas o assunto aqui é mais sobre os jogos, não fazem isso visando lucro nenhum, eles fazem por puro amor à série. Eles fazem isso querendo oferecer algo que eles acham que é bacana, uma ideia que eles têm, eles derrubam, porque é isso, é uma relação totalmente tóxica. Eles não entendem que a comunidade faz muito parte da produção de qualquer coisa. Como por exemplo, eu vou abrir com vocês agora aqui pra gente ver quais jogos têm o maior review, quais jogos têm o menor review. Aqui a gente começa nossa discussão já em um ponto alto. Afinal de contas, Pocopia, o novo jogo da Nintendo, o último que lançou, pelo menos nesse período que eu tô gravando, está em primeiro lugar. Ele está com a melhor avaliação no Metacritic no site nesse momento. É o jogo com as melhores avaliações dentro da franquia do Pokémon. E é um spin-off, e é um spin-off muito bem aceito. O que vai parecer contraditório com o que eu tô falando até agora, né? Ah, é um jogo novo e foi o jogo mais bem avaliado. Porém, Pocopia foi um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva muito bem aceito e muito bem recebido. Um beijinho na bochecha, uma bitoquinha que a Nintendo deu na gente, mas um ponto fora da curva, igual eu falei. Porque se a gente analisar aqui, teremos os Pokémons da era de ouro da Nintendo, que pelo menos eu considero, e os críticos também, porque os Pokémons de Nintendo DS estão quase todos aqui. Se eu abrir qualquer um deles, vocês vão ver que sim, as notas de crítico e as notas de usuário são sempre muito altas. Até a gente começar a descer, a gente vai achar Legends Arceus. Então os dois jogos de Nintendo Switch que temos aqui na lista, os dois primeiros, são spin-offs. Isso vai ser importante pra gente conversar lá pra frente. E aqui a gente desce até achar Pokémon Shield com nota 80, ainda uma nota tanto quanto alta. Let's Go Eevee, Pokémon Sword. Vamos achar aqui até o Pokémon Scarlet e achamos o Pokémon Scarlet já tá com uma nota um pouco mais baixa. Agora eu quero fazer um comparativo com vocês. Claro que o Metacritic não é o único site, muitos sites vão fazer suas avaliações, mas a gente vai levar em conta aqui que já vai ser bem autoexplicativo. Começando com Pocopia. Então, notas muito positivas dos críticos e nota muito positiva dos usuários da comunidade. Legends Arceus, mesma coisa, muito bem visto pela comunidade e pelos críticos também, por ser um jogo feito com qualidade, um jogo que vem para ser diferente e vem com qualidade, isso é imprescindível, né? Então, com certeza as pessoas vão gostar, porque foi extremamente diferente e a gente aprecia. Agora a gente vem pro Legends EA e a gente já vê uma discrepância. O Pokémon Legends EA ele já vem um pouco mais na vibe dos Pokémons principais, da linha principal de jogos. Enquanto o Legends Arceus ele era muito diferente, muito mais outra vibe. Então a gente já vê aqui que o pessoal não concorda muito com os críticos. Pokémon Shield, mesma coisa, nota 80 dos críticos, 48 dos usuários. Eu sou um grande fã de Pokémon Shield, mas eu entendo de onde vêm as críticas. O tipo de gráfico e o tipo de renderização que a gente recebeu em 2019 não é condizente. Ainda mais chegando numa plataforma nova, uma plataforma, de novo, da Nintendo, então eles têm que receber o jogo deles bem, né? Coisa que não aconteceu. Pokémon Scarlet, 35, nota pior ainda. Agora a gente vem pro lado contrário, que é aqui que eu quero falar sobre uma coisa contraditória. Pokémon Mystery Dungeon, Explorers of Sky, um dos meus favoritos, o meu xodó, eu trouxe ele aqui pra gente conversar, mas eu trouxe outro exemplo também, que é os críticos caem matando, mas é um jogo, um tipo de jogo que a galera gosta muito, porque é um ponto fora da curva. Claro que foi um ponto fora da curva mal visto pelos críticos, né? Porque também é um jogo um pouco mais entroncado, mas por que a galera gostou? É um jogo de Pokémon que te apresenta um universo diferente, que te apresenta um jeito de jogar diferente, que te apresenta uma narrativa. Algo que a gente vai falar muito nesse vídeo. E eu trouxe outro exemplo aqui, que é o Pokémon Rangers. Esse aqui eu já não tenho mais a parcialidade, porque esse eu não joguei, mas sei que tem muitos fãs também. Aqui tá um pouco menos discrepante, mas mesmo assim podemos ver que a nota da comunidade dos fãs é muito maior do que a nota dos críticos. Eles não souberam lidar, então eles arquivaram esses jogos.
E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho isso também muito controverso. Parece que eles não escutam os fãs que gostam desse tipo de jogos e tentam lançar outras coisas e mais o que os críticos querem do que o que os próprios fãs querem. E agora, pra gente finalizar de falar sobre coisas que aconteceram no passado, pra gente poder falar o que pode ou poderia ter acontecido no futuro, vamos falar sobre as coisas que se mantêm no Pokémon que a gente já não aguenta mais ver. Por exemplo, temos mais de 1000 monstrinhos de bolso nesse momento, e sim, é um número muito vasto. E eu acho que já é tarde demais pra gente reclamar sobre isso. Mas claro, eles continuam lançando pokémons que ninguém liga, que são pokémons qualquer coisa. Cada vez mais a gente vê designs esquecíveis. Mas isso é um problema que nem eu nem você vamos resolver, então vamos pro próximo tópico. A questão da gameplay. A gente vê a gameplay idêntica em todos os jogos. Claro que esses spin-offs que eu citei, o Legends Arceus, o Rangers, o Mystery Dungeon, o Pocopia, o que destaca deles? A gameplay ser diferente, é outra coisa, é outra forma com que o jogo se comporta, com que ele se demonstra pra gente, é outra visão sobre o Pokémon que a gente pode ter. Claro que, quando a gente fala da franquia principal, é um pouco mais delicado de se comentar, afinal de contas, o que resume a série principal é a gameplay idêntica do RPG por turno e tudo mais, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. A gente precisa que os jogos estejam cada vez mais fáceis? A gente precisa que tenha um tutorial que a gente não consiga pular até hoje, em 2026, no Pokémon? A gente já sabe como jogar. E claro que, sim, tem pessoas que vão jogar o Pokémon pela primeira vez, temos crianças, novas gerações. Por que não tem um botão de pular tutorial? Por que a gente tem que aprender a capturar um Pokémon? Assim como um sistema de dificuldade. Claro que não pode ser um jogo difícil porque é um jogo voltado para crianças, mas está em 2026 e não tem uma opção de dificuldade. Eles fizeram isso uma vez, que foi no Pokémon Black e White, ou Black e White 2, eu não me recordo, mas teve lá atrás que um desses dois jogos, eu acho que o White, você zerava o jogo para liberar a dificuldade fácil, para você liberar uma dificuldade que é mais fácil ainda. Pra quê? E por que isso não foi disponibilizado desde o começo? Tem muita gente aí que já tá careca de saber como joga Pokémon e tá careca de derrotar todo mundo sem nem pensar. Eu poderia começar como inicial e terminar como inicial e derrotando todo mundo, porque o jogo tá muito fácil. E isso não existe até hoje, não existir um jeito de pular cutscene, não existir um nível de dificuldade que você possa alterar no Pokémon, pra mim é um crime. Agora mudando um pouco da chavinha e falando menos sobre os jogos, vamos falar sobre o universo de Pokémon. Esses universos fantasiosos como Harry Potter, como O Senhor dos Anéis, como os universos dos animes, de Dragon Ball, enfim, o legal é você imaginar e ver esse mundo funcionando como ele é. Os poderes, as criaturas, isso é muito legal. E a Nintendo sabe, a Pokémon Company sabe o potencial que eles têm. Porque os poucos nuances que eles dão pra gente são simplesmente fenomenais. O Instagram da Pokémon é repleto de coisas assim. Eles direto lançam pequenas animações, eu digo pequenas mesmo, como GIFs de até 10 segundos, sobre simplesmente Pokémons vivendo, sobre simplesmente pessoas convivendo nesse mundo. E sempre é um fenômeno, sempre é fantástico ver aquilo. De se imaginar tarde da noite deitado com um Arcanine seu querendo brincar com um chinelo, porque afinal de contas ele é um cachorro muito grande, mas ele é um cachorro, né? E coisas assim são coisas que repletem o universo e transformam ele numa coisa muito mais complexa que eu acho que é pouco explorado. Temos, por exemplo, um episódio do Dragonite Carteiro, que lá a gente vê como funciona, como os Pokémons trabalham em sincronia com os humanos para fazer as coisas funcionarem. E de novo, é muito legal ver isso. É muito legal ver os Pokémons simplesmente vivendo, também trabalhando, né, mas espero que não seja um trabalho escravo, mas fora de uma Pokébola, fora de uma batalha, porque isso é charme. E para a parte final e principal desse vídeo, eu convido vocês a imaginar um conceito de um jogo que eu mesmo tive. Claro que é apenas um conceito, uma ideia, você pode discordar, você pode ter uma ideia diferente, amanhã eu posso ter uma ideia diferente, só que é um conceito que eu tive com base em alguns fatores. O primeiro e principal deles é que, recentemente, no tempo que eu tô gravando aqui, a Game Freak anunciou um jogo que eles produziram principalmente para o PlayStation 5. E esse jogo, apenas pelo trailer, a gente já pode notar gráficos e renderizações que nenhum jogo do Pokémon teve. Lembrando vocês que a Game Freak é a principal produtora de jogos do Pokémon. Então eles têm sim plena capacidade de produzir um jogo em maior escala. E com isso, levo vocês ao segundo fator, que é,
Eu levei em conta conceitos e ideias que jogos do Pokémon já trouxeram, já trabalharam e já experimentaram. Então eles não teriam que ir muito além do que eles já produziram para fazer esse jogo. Claro que seria um jogo ousado, mas vem comigo que você vai entender. A ambientação acontece em tempos passados. Um pouco distante de uma das principais vilas da região, mora uma família que possui uma espécie de dojo de treinos, uma tradição da família que passou de geração em geração. E o membro mais novo dessa família é Amber, filha de um exímio treinador da região. A garota, mesmo que ela dê orgulho para os pais, sofre com o fato de que não quer seguir a tradição da família em ser uma treinadora. Ela não se interessa em batalhas apesar de ter uma excelente afinidade com os Pokémons, principalmente aqueles que vivem na clareira próxima à sua residência. Ela possui poucos Pokémons, a grande maioria presenteados pelo seu pai para incentivá-la a treinar, mas ela nunca foi atrás disso. Ela trata esses Pokémons com muito carinho, principalmente o Growlithe, que foi seu primeiro parceiro, que ela recebeu do seu pai para começar sua jornada lá quando ela tinha 10 anos de idade. Seus interesses passaram a ser mais voltados para a fauna e flora do universo Pokémon. Ela achava aquele universo magnífico, e ela passou a se interessar em desenhar a vida selvagem como uma forma de registro. Até que um dia, sua vida virou de cabeça para baixo, quando do nada ela acordou em um incêndio que estava acontecendo em sua casa. O jogo nos dá controle de Amber nesse momento, numa tentativa de fugir da casa em chamas, mas ela se vê encurralada pelos detritos. Até que em um momento de coragem e desespero, seu fiel Growlithe evolui para um Arcanine, para salvar a sua companheira, e junto com os outros Pokémons da garota, conseguem conter o incêndio. Ela nota que seu pai desapareceu. Ela não sabe se antes ou durante a tragédia, mas ela se vê num lugar de desolação e assim que começa a acessar os objetos que não foram danificados pelo fogo, encontra anotações de seu pai acerca de uma pesquisa pessoal que ele fazia, que parecia estar gerando resultados e era sobre um Pokémon misterioso. E com a coragem que lhe resta, mesmo não sendo uma treinadora habilidosa, ela reúne esses escritos, os seus principais companheiros e embarca na sua própria aventura para encontrar o seu pai. E assim, iremos acompanhar toda essa aventura dessa garota, explorando o mundo selvagem dos Pokémons, se conectando com alguns e lidando com as adversidades com a sua esperteza e com a ajuda de seus companheiros, sem precisar batalhar. Afinal de contas, lembramos que ela não é uma treinadora. Durante essa jornada, a nossa protagonista desenha, registra e conhece nichos de Pokémon selvagens, mistérios a serem desvendados, tudo dentro da fauna de Pokémon, que para alguém que não é um treinador experiente pode ser um desafio mortal, pois os monstrinhos que ainda estão no seu habitat natural podem querer defender o seu nicho ao ver um ser humano se aproximando. Então Amber terá que utilizar das suas artimanhas e da ajuda de seus companheiros para se desvencilhar desses problemas. E muito disso vai ser uma fonte de pesquisa da garota, que vai aprendendo que cada Pokémon tem seus comportamentos, habitats e hábitos diferentes, as quais ela aprende a lidar com o tempo. No final do jogo, ela descobre que todo o ocorrido e as anotações do pai a levaram a uma espécie de covil de um Pokémon lendário, o qual será seu maior desafio. Afinal de contas, um Pokémon lendário é um monstro mitológico. Ela terá que descobrir como e por que a criatura estava fora de controle e resolver a situação. Tudo da sua forma, sem uma batalha propriamente dita. E por fim, spoilers eu acho, ela acaba descobrindo que seu pai não havia sobrevivido ao encontro com a fera, e ela tem que lidar com o fato de não conseguir salvar o seu pai e que também ela não irá seguir os passos da família, mas que sua jornada não foi em vão. Ela fez estudos que serão importantíssimos para o entendimento da vida Pokémon. Ela faz um catálogo que é analisado por ninguém menos do que Professor Carvalho, e juntos dedicam suas vidas ao estudo e ao catálogo de Pokémons, para que se possa entender essas vidas, mas que ao mesmo tempo impedir que outras catástrofes aconteçam. E com isso, eu encerro esse vídeo, com essa ideia ousada e maluca de jogo de Pokémon, só que eu quero que vocês reflitam. É muito maluco a gente pensar nisso? Afinal de contas, a gente já viu que a Game Freak tem sim a capacidade de fazer jogos em maior escala. E também, lembrando vocês que eu pensei em ideias que a Game Freak e a Pokémon Company já trabalharam em seus jogos. Então, seria muito maluco a gente imaginar um jogo em maior escala assim? Um jogo feito com um pouco mais de esmero? Bem, vou deixar isso para vocês refletirem. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Fui!